Muito bem, vou tentar fazer mais vídeo 6, falando sobre consciência. Tá? Só uma dica, ontem eu estava me ouvindo nos vídeos e eu achei que eu sou muito lento mesmo, tá? Principalmente eu acho nos dois últimos que eu estava mais cansado. Então, para não ser tão torturante a minha lerdeza, se você está interessado, né, em ver os vídeos, pode aumentar a velocidade de reprodução. Eu fiz isso ontem e ficou mais agradável me ouvir. Então, isso. Perdoa pela minha lerdeza, né? Mas é só assim mesmo, glória a Deus por essa. Então tá. Uma coisa importante, né? Hoje a gente vai falar sobre consciência, né? E sobre um pouco de feridas e como curá-las, tá? E a gente vai falar tá, sobre possibilidades de teorias para nos ajudar a vencer nossas feridas emocionais. Tá? Existem muitas vertentes, né, em psicologia, psiquiatria, né, psicanálise, todos esses trem aí, né? Eu nunca gostei muito disso, tá? Porque algumas ideias ou vertentes que eu via, depois eu descobri que são chamadas reducionistas. O que elas fazem? Elas reduzem o homem ou a responsabilidade do homem, né? E acaba prendendo o homem dentro mesmo de sua natureza, vamos colocar assim, tá? Mas depois, através de uma aula também do professor Olavo, eu fiquei sabendo desse homem chamado Viktor Frankl, Frank, e essa coisa chamada logoterapia e análise existencial, tá? O Victor, ele é um judeu, né? Ele ficou preso no campo de concentração. Ele já tinha como assim, uma teoria para a cura, né, da alma, e ele leva em conta Deus, né? A presença ignorada de Deus. Ele fala de como Deus é ignorado no tratamento psicológico, no tratamento da emoção das pessoas. E, basicamente, né, a logoterapia e a análise existencial é você trazer a cura para a pessoa através da busca do sentido da vida dela, entendeu? Então, cada pessoa tem um sentido de vida, um propósito de existência dado por Deus, e ela só vai ser curada plenamente em suas emoções, né, em sua personalidade e caráter, quando ela encontra esse fim, quando ela encontra esse propósito. Tá? E ele fala sobre isso, é muito bom. Tem um livro dele que foi traduzido para mais de 30 idiomas, eu acredito, que é Em Busca de Sentido, que esse daqui, ele conta a história, né, de como foi viver no campo de concentração, né, e as experiências que ele passou lá e como ele desenvolveu esse método de análise existencial. Tá? É muito legal e esse sim uma vertente de psicologia que engloba o homem como todo, não é reducionista. O que significa reducionista? Né? O homem não é só alma e corpo, ele é espírito, alma e corpo. O espírito é o que é eterno, é o que vai, né, transcender a esse tempo. Né? Então, ele é mais importante, o espírito é mais importante que a alma e que o corpo. Né? Então, ele fala o seguinte no livro dele, que quando nós temos nossos problemas, né, que são, vamos colocar assim, almáticos, né, e corporais, nós precisamos sobrepor sobre eles o nosso espírito, né, e enfrentá-los através do espírito, fortalecendo o nosso espírito e não ficando preso à nossa alma e ao nosso corpo, tá? Depois a gente pode ver isso na prática como é que é, mas isso é uma linha de psicologia ou de tratamento psiquiátrico que leva o homem, que leva em conta o homem como um todo. E os outros que eu conheço, pelo menos que eu já ouvi falar, geralmente não são assim. Tá? Eu não conheço todos, não é minha área, né, principal de tipo, não estudo psicologia, mas eu sei que funciona,
mas desde que a gente tenha os referenciais adequados, tá? Então, na prática, o que eu vejo aqui, quando a gente tenta ajudar as pessoas, é que para resolver os problemas almáticos, eu preciso ser ativo. Não posso ter uma postura como passiva, tá? Eu tenho que querer resolver os meus problemas, tá? Geralmente a gente quer encontrar um culpado para as coisas. Então, quando a gente encontra um culpado, a gente vai se sentir melhor, entende? Então, tipo, eu sou assim por causa do meu pai, pai de mim, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Né? Então, a gente tem que sair desse negócio, entendeu? Porque isso é vitimismo. No reino de Deus não tem lugar para vitimismo. Tá? Então, se eu quero resolver meus problemas mesmo, meus problemas emocionais, eu não posso continuar no vitimismo. Eu preciso ser ativo e tomar uma postura mesmo de querer resolver, porque Cristo morreu por isso, né? Tudo que é necessário para essa cura vir até mim já está feito, já está conquistado. Então, querer permanecer aí não é inteligente, não se Deus quisesse que isso fosse assim, então Cristo não teria morrido por isso. Entende? Então, a solução já está conquistada na cruz por Cristo. Né? Então, eu preciso ser ativo em buscar a solução para essas coisas e não ficar me vitimizando e buscando um culpado. Tá? Dentro desses métodos que a gente tem, ferramentas, então, claro, a gente às vezes tem que entender o porquê das coisas, né? Como eu falei da teoria das forças. Por que eu sou o que eu sou da forma que eu sou hoje? Então, eu tenho que entender o processo da formação da minha personalidade. Eu não faço isso para encontrar o culpado, eu faço isso para tentar fazer o caminho inverso, para saber onde Deus vai ter que atuar, quais são as áreas que eu tenho que receber essa cura, tá? E dentro do processo de eu caminhar com Deus, dentro da vontade dele, essa cura e a solução para esses problemas vão sendo encontrados, tá bom? Mas é uma coisa ativa e é minha responsabilidade, não é responsabilidade de mais ninguém fazer isso, tá bom? Isso. Essa é uma dica, tá? Então, a consciência. Então, em 1 Timóteo, fala o seguinte, que, vamos falar de consciência, a importância da consciência, tá? Ou autoconsciência. Que nós temos que conservar a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, tá? Então, a consciência é um tema muito falado na Bíblia, tá? E você pode fazer um estudo de uma Bíblia, colocar consciência, uma Bíblia eletrônica, você vai ver o tanto de texto que fala sobre isso. E Deus sempre quis gerar em nós uma boa consciência, tá? Então, o sistema de sacrifício, depois a morte de Jesus, é para gerar em mim uma consciência de arrependimento. Eu olho para o sacrifício, eu olho para a consequência do meu pecado, isso gera em mim uma consciência de arrependimento para eu poder mudar a minha vida. Tá? Então, se a cruz não gera em mim consciência, se a cruz não me constrange, né, não me faz ter uma postura de vergonha perante esse ato maravilhoso de Deus, né? Se isso não me constrange, então não gera uma consciência em mim de mudança, de necessidade de mudança. Então eu não entendi ainda a cruz, tá? Então a cruz, o sacrifício de Jesus, não é para eu poder pedir perdão todos os dias pelos meus pecados, todas as noites, tá? Não é para isso, tá bom? Não é para que eu possa pecar tranquilo, porque tem um advogado que está com o Pai. Não é para isso. Tá? Eu tenho que olhar para a cruz e o amor de Deus, e isso tem que gerar um constrangimento, e através desse constrangimento ativar a minha consciência e a necessidade de mudança. Tá? Então, se eu não tenho essa boa consciência, então eu vou naufragar na fé. Tá? Então,
Isso é uma verdade, está aqui direto, tá bom? E eu preciso fazer caso a essa verdade, tá? Então, eu queria começar a consciência. A consciência é o seguinte. Eu queria começar citando um livro, né, o Charles Finney, Teologia Sistemática, que está ali atrás, e ele fala sobre as classes de verdade. Tá? Então, ele divide, né, as verdades em dois tipos no começo. Então, as verdades que precisam de provas, comprovação, e as verdades que não precisam de comprovação. Tá? São as verdades de conhecimento direto, tá? Ou são as verdades que eu percebo diretamente e eu não preciso de uma prova, tá? Essas verdades existem, tá? Relativizar verdades também é uma causa de naufrágio na fé, tá? Não faça isso. Então, verdades absolutas existem sim, tá? E a nossa consciência, ela reconhece esse tipo de verdade que são de conhecimento direto. Por exemplo, uma pessoa que duvida que ela é ela mesma, tá? Então, uma pessoa que chega a esse ponto, ela já não é considerada mais uma pessoa normal, tá? Ela possivelmente vai ser internada, né? Ela vai ser considerada enferma, doente da cabeça, tá? Então, saber que eu sou eu mesmo é uma verdade que eu não preciso de prova, simplesmente eu reconheço como verdade, tá? Eu tenho essa segurança, eu sou eu, tá? Então, existe um princípio que é assim, que eu não sei se foi São Tomás de Aquino que dizia o seguinte, que quando a mente encontra uma verdade, ela entra em repouso. Então, ela relaxa. É como, a partir de agora, o chão está firme, está sólido. Nossa mente já pode andar tranquilamente sobre essa verdade. Entende? Porque a verdade, essas verdades, né, reconhecidas pela minha consciência, quando elas são, quando elas são assumidas, né, de acordo com a realidade, então eu tenho uma estabilidade, tá? Uma estabilidade emocional. Minha mente entra em repouso, tá? E o contrário disso, se eu minto para mim mesmo, então minha mente nunca vai estar em repouso, porque a mente vai sempre estar tentando manter essa mentira ativa, tá? Então sempre vai gerar angústia, a gente já vai ver isso como funciona mais ou menos, tá? Então ele faz essa separação entre as classes de verdade. Tá? As classes de verdades do Espírito Santo de Deus são de conhecimento direto. Deus revela diretamente ao nosso espírito, à nossa consciência. E eu reconheço como verdade e eu não preciso de prova para isso. Não preciso de prova disso, tá? Então, são o conhecimento e as verdades em relação ao Espírito Santo são de conhecimento direto, não são dedutivos, são intuitivos. Eu sei que é. E isso gera em mim uma segurança, uma estabilidade e é como fecha o assunto, entende? Então, e eu não preciso, ninguém precisa me provar isso de fora, tá? Então, várias verdades a Bíblia diz que é o Espírito Santo que revela, tá bom? Então, por exemplo, que nós somos filhos de Deus, né? Que o Espírito Santo ele diz ao nosso espírito, tem uma palavra que eu esqueci, mas essa segurança quem dá é ele. Então, simplesmente chega um dia que eu sei que eu sou filho de Deus, ninguém precisa me provar isso, essa verdade está tão firme para mim no meu coração, tá? Que eu descanso nisso, tá? Eu sou filho, tá? Ele testifica, lembrei, o Espírito Santo testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Então, tá resolvido, entendeu? Ele testificou, eu assumo e pronto. Então, essas verdades do Espírito são verdades assim, são verdades intuitivas e não dedutivas. Eu não preciso provar para mim que eu sou filho de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Então, se eu não tenho essa certeza, se o Espírito Santo ainda não me comunicou isso, então eu preciso, né, alinhar algumas coisas, tá? Possivelmente tem coisas ainda para consertar.
Sempre vai ter, mas, né, tem um limite aí. Depois a gente vai falar sobre isso quando falar de santificação, tá? Então, essas verdades estão em nós, tá? Então, um exemplo. Eu sei que roubar é pecado, tá bom? E ninguém precisa me falar isso, eu sempre soube, e já estava escrito, né? Deus escreveu as leis dele em nossos corações, tá? Então, nunca ninguém precisou me ensinar. A primeira vez que eu roubei alguma coisa, eu sabia que estava errado, né? Então, eu já tinha consciência, ninguém precisava me provar, tá bom? Então, quanto mais eu assumo essas consciências, ou essas verdades em minha consciência, então melhor ela vai ser, mais boa, não existe, né? Sim, mais pura ela vai ser de acordo com que eu vou reconhecendo essas verdades que eu já conheço, tá bom? Então, se eu nego a consciência, eu tô no mar, sem cachorro. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, eu queria mostrar primeiro a definição, né, de neurose, tá bom? Que está nesse livro aqui, do Logoterapia e Análise Existencial, do Victor. Então ele fala assim, ó, para o psicanalista, um momento essencial no surgimento dos sintomas neuróticos consiste na repressão, no tornar inconscientes certos conteúdos de consciência. O princípio terapêutico no quadro da psicanálise é, de acordo com isso, essencialmente um deixar tornar-se consciente no sentido da suspensão das repressões. Tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que cada vez que eu nego uma verdade, eu nego algo que é consciente, eu estou me expondo a um sistema neurotizante, tá? Então, permanecer nisso vai me tornar uma pessoa neurótica. Tá? Como é definida uma neurose, tá? Neurose refere-se aos desequilíbrios mentais de angústia e ansiedade, mas que não afetam o pensamento racional. Ademais, ela pode afetar as emoções e a autoconfiança, causando instabilidade emocional, desordens no sentido e ação, tá? Então, o que as neuroses fazem? Ela não impede o nosso raciocínio lógico, tá? O que ela faz é trazer um desequilíbrio emocional. Então, a neurótica, muitas vezes ela vai continuar tendo o raciocínio dela normal, né? O raciocínio lógico, coisa assim, ela pode ter, mas ela vai desenvolver um desequilíbrio emocional, tá? Então ela vai ser vai ter angústia, ansiedade, né? Ela não vai ter dificuldade com autoconfiança, né? Instabilidade, essas coisas que tá aqui, tá? Por que isso acontece? Porque assim, ó, a, a consciência, quando ela recebe uma verdade, então ela é consciente de algo. Então isso, como eu falei, ela traz uma estabilidade, tá? Ela tem um firmamento, ela tem um lastro, ela tem algo que dá equilíbrio, de estar de acordo com a realidade, tá bom? Então, se eu quero suprimir ou reprimir esse ato de consciência, eu vou ter que negar a realidade, tá? E negar a realidade, mentir para mim mesmo, ou tentar esquecer ou apagar esse momento de consciência, quando eu faço isso, eu perco a estabilidade, eu perco o lastro, eu perco a conexão com a realidade. Se eu perco a conexão com a realidade, então não tem mais segurança, entende? Não tem mais chão, entende? É um pensamento vazio, sem lastro na minha cabeça, tá? Então,
o que isso vai gerar? Isso vai gerar problemas, né, emocionais. Por quê? Porque eu vou ter que constantemente me auto-induzir a essa mentira, tá? Mas meu cérebro sabe, né, ou eu sei que isso é uma mentira, entende? Então eu nunca vou ter paz, eu nunca vou ter estabilidade e eu nunca vou ter o descanso nessa área, porque é uma área que eu tenho que sempre estar trabalhando para me auto convencer da mentira que eu quero acreditar. E isso é neurotizante, entende? Negar uma verdade, cauterizar a mente é neurotizante. Deixa a gente doido, deixa a gente maluco, tá? E é isso que o Victor está ensinando aqui. E a gente vai ver que a Bíblia fala isso, fala exatamente essa mesma coisa. Eu acho que só aqui é mais fácil de entender. Então, a cura para a minha emoção, ou para as neuroses, ou para esses distúrbios que eu tenho, é trazer de volta essas verdades à minha consciência, por mais dolorosa que elas sejam. Entende? Então, trazer isso de novo, para mim, seria outra vez trazer a possibilidade de descanso, né? Porque eu vou estar reconhecendo a realidade. Então, a realidade, o mundo, isso é o que traz é, o chão para as coisas que eu afirmo, entendeu? Se não tem esse chão, se não descreve a realidade, então não tem lastro, não tem equilíbrio, são só ideias, tá? E porque isso também é neurotizante. Agora, tem outro, eu acho que é no outro livro que eu vi aqui. Tá, tem um outro conceito que eu aprendi nesse livro aqui, Os Homens e os Outros, de Ortega y Gasset, que é o seguinte, que tudo que existe, resiste. Tá? Então, o que isso significa? Que todas as coisas que existem vão resistir à possibilidade de eu negar a sua existência, tá? Então, por exemplo, esse lápis existe e eu posso ficar aqui. Ele não existe, ele não existe, ele não existe, ele não existe, ele não existe. Mas não, isso não vai mudar a realidade, tá? O fato de eu não querer acreditar em uma verdade não significa que eu não vou ser responsável por ela no futuro, entende? Então, se eu quero negar a existência desse lápis, ele vai resistir sempre a essa negação, tá? Então, a realidade, ela resiste ao fato de eu querer negá-la, né? E minha mente também vai reconhecer essa resistência. Então, mentir para si mesmo é um ato de contínuo, é um trabalho contínuo, né? É um trabalho constante, porque eu minto para mim e a realidade resiste. E eu vou ter que mentir de novo e a realidade vai resistir. E isso vai crescendo, crescendo, crescendo. É como uma bola de neve. Cada vez mais minha mentira tem que ser maior e mais profunda. Então, os aspectos de neurotizantes ou a neurose em mim também vai aumentando. Então, eu vou ter cada vez menos confiança, vou ser mais desequilibrado emocionalmente, vou ter mais desordem, vou agir cada vez mais de uma forma mais incoerente. Entende por quê? Porque eu estou negando uma realidade, uma verdade que minha consciência já admitiu como verdade, tá? Então, a realidade é como quando eu estou na realidade, na verdade, eu tenho paz, eu tenho lastro, eu tenho fundamento, eu tenho piso, tá? E quando eu estou na mentira, isso tudo desaparece. E por isso que negar a consciência é uma forma de trazer desequilíbrio emocional, tá bom? Eu vou parar por aqui nessa parte e vou fazer outro vídeo daqui para frente, tá? Então,
Ponto. Resumo dessa parte. Eu não posso mentir para mim mesmo, tá bom? Eu não posso fugir da responsabilidade, né? E eu não posso negar a minha consciência. Se eu quero ter uma vida saudável, tá bom? Por mais dolorido que seja assumir algumas verdades, isso é indispensável para uma vida emocionalmente sadia, tá bom? E Deus nunca vai romper esse princípio, você pode ter certeza. Os que negaram a boa consciência naufragaram na fé. Amém? Deus abençoe.